paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir esse link, mas quando você ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você esta palavra. Esta é a palavra de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 4 de agosto de 2023, uma sexta-feira, a palavra que o Senhor nos concedeu para hoje é para levantar a mente, o coração do homem e da mulher que está enfrentando dificuldade. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama, Deus ama o homem e a mulher. Deus ama a igreja, ama este país e esta nação. Deus ama a humanidade. O que importa é a humanidade deixar o vil pecado e voltar-se para Cristo Jesus. Livro de Jeremias, capítulo 15, o versículo 18 e 19, apenas para nós meditarmos. Diz a palavra de Deus, Deus confortando os seus profetas. Você é uma profeta de Deus, você é um profeta de Deus, eu sou um profeta de Deus. Vamos ver o que está faltando para nós. Diz assim: porque dura a minha dor continuamente, vírgula, e a minha ferida me dói, e não admite cura, interrogação. Seria tu para mim como um ilusório ribeiro, como água que engana, outra interrogação. Mas o versículo 19 diz: portanto, vírgula, assim diz o Senhor, se tu arrependeres o teu, e te fareis voltar, estarás diante de mim, se para apartar o precioso do vil, será a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Aleluia! Amados e queridos irmãos, esta palavra é poderosa. Deus está falando com o profeta, está exortando a eles, porque ele está clamando ao Senhor. O profeta está dizendo: porque dura a minha dor continuamente. O profeta está sofrendo, a igreja está sofrendo, estamos clamando e dizendo: Senhor, Senhor, nós te serviremos, nós dizimamos, nós ofertamos, nós fazemos a tua vontade, louvamos, profetizamos. E por quê? Porque dura continuamente a nossa dor, a luta, a perseguição. Porque, aleluia, a minha ferida me dói e não admite cura. Senhor, se eu te sirvo, porque o câncer está matando, porque esta ferida dói e o Senhor não admite a cura para nossas enfermidades. O profeta está clamando ao Senhor, aleluia. Seria tu para mim como um ilusório ribeiro. Veja bem, seria Deus um Deus em vão. Ele, profeta, está dizendo ao Senhor: Senhor, seria tu para mim. Ele não disse que Deus era para ele o ilusório. Ele pergunta para Deus no momento da angústia: seria tu para mim
como nos olhos ribeiros de água que passa e volta. Eu não posso. Mas aí ele disse: mas tu não passarás para o lado deles. Mas ele disse, ó, como a água que engana. Veja bem, o profeta está em desespero, a nação está em desespero, mas o pecado da nação tem feito a igreja, a nação sofrer. O fracasso da igreja tem feito a igreja de Deus sofrer na terra. Porque Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O Deus que puniu a Israel é o Deus que pune a igreja. Amados e queridos irmãos, a graça não é para nós vivermos de qualquer jeito. A graça é para nós alcançarmos a salvação pela graça do Senhor. Aleluia! Mas se pecarmos, o Senhor se afasta de nós, nos deixa entregue ao vil pecado. A dor chega, a enfermidade ataca, os animais ferozes atacam, as enfermidades que vêm de todos os lados. O poder foi entregue à igreja para curarem o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja não ficou para estar sendo submissa à enfermidade, mas o pecado da igreja, o pecado do povo, a vaidade no meio da igreja, afasta o poder de Deus da nossa vida. Aleluia! O meu pecado é a culpa, é a causa, é a razão pela qual, se tiver alguém paralítico, eu olho para ele e falo: o mais que eu posso fazer é ajudar carregando os braços. Mas o poder de Deus foi entregue à igreja por Jesus Cristo para curar os enfermos em nome dele, para expulsar os demônios, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembre-se agora no versículo 19, olha o que Deus está a falar agora com o profeta. Portanto, assim diz o Senhor: se tu arrependeres, assim diz o Senhor, se tu arrependeres, isto porque estava andando segundo o mundo, segundo a vontade que Satanás quer. Mas Deus está falando: por que está clamando? Por que está chorando? Por que está dizendo da sua dor, da sua angústia? Por quê? Mas se tu se arrependeres, ó irmão, irmã, amigo, ouvinte, dos seus pecados, se voltar-te para o Senhor de coração, o Senhor te sustenta, Ele te cura, Ele te salva, Ele te coloca num patamar para a glória do nome dEle. Ele disse: portanto, assim diz o Senhor, e operando Deus, quem pode impedir? Se tu arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se você que pecou, você que está brincando de ser crente, você que está brincando de ser obreiro, de ser pregador, de ser louvado, de cantores, se você se arrepender dos seus pecados, se eu me arrepender dos meus pecados e voltar para Cristo, Ele diz assim:
eu farei voltar. Estará diante de mim, amados e queridos irmãos, para estarmos diante do Senhor. Precisamos se arrepender dos nossos caminhos errados, dos nossos pecados, aquilo que não agrada a Deus. Amar o seu servo, o seu irmão, amar a irmã, amar as crianças, amar o jovem, amar este mundo, as almas que estão perecendo. Se arrepender de voltar, o Senhor fará voltar do caminho de erro aonde você tem se metido. E te colocará você diante dele. E quem está diante de Deus, diante do Senhor, não tem falta de nada, porque a glória do Senhor é sobre nós. Ainda que morrermos agora, antes que esses corpos deixem a sepultura, a alma está diante do Senhor. Se voltarmos para Ele, com verdadeiro coração arrependido pelos pecados, nós não somos melhor do que o povo de Israel. Não somos melhor do que os profetas do Senhor, que Deus falava com eles pessoalmente, aleluia. E ele diz para o profeta: se você, se tu se arrependeres de mim, volta-te para mim. Aleluia! Eu te farei voltar. Estará diante de mim. Veja bem, se apartares o precioso do vil. Se apartares o precioso do vil. Vil é o mundo, vil é o pecado. O precioso é o nome do Senhor, o precioso é Deus, aleluia. Se apartares o precioso do vil, porque o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. O seu coração pertence ao Senhor, a sua mente é a mente de Cristo, como está, aleluia, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Mas nós temos a mente de Cristo Jesus. Amados, os teus pés pertencem ao Senhor, as tuas mãos pertencem ao Senhor, tudo em mim, tudo em você é importante, é precioso. Apartai o teu corpo santo do vil pecado que há neste mundo, e Deus estará contigo, está comigo, estará conosco, aleluia. Apartar o precioso do vil, serás para mim, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti. Se apartares o precioso do vil, você, irmã, eu, irmão, nós, irmãos, seremos a boca do Senhor, e eles deste mundo que jaz o maligno voltarás-se para Cristo, olharás para nós, disse a palavra. Serás a minha boca e eles se tornarão para ti. Aonde pregamos a palavra que cura, que quando perdoa pecado, que salva a alma, que restaura a vida, que transforma o homem e a mulher, eles tornarão paralelos quando nós apartarmos o precioso do vil, a santidade do pecado, o viver neste mundo
separando-se do pecado e do mal, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Alabás, Shurianda, alabás. A glória do Senhor é muito mais importante para mim e para ti do que a vida que estamos levando neste dia. Deus está olhando dos altos céus e perguntando para mim: Antônio, se conserta, volte para mim, e eu serei contigo, e te colocarei na minha frente, enchei do meu poder. Aparta o precioso do vil. Deus é precioso. O mundo, o pecado é vil. Eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Você, meu irmão e minha irmã, é o templo e morada do Espírito Santo. Deixa da vaidade. Sai deste mundo de horror. Deixa de vaidade. Deixa de pinturas. Deixa de cortar o templo, o cabelo que é o véu no templo. Homens e mulheres, volte para Cristo e deixe os pecados do mundo. E pregarás a palavra que liberta, porque o Senhor é conosco. Ele disse assim: a minha boca e eles tornarão para ti, mas tu não passarás para o lado deles. Isto é importante, meus queridos. Se nós somos a boca do Senhor, eles tornarão para nós, junto da igreja, porque Deus, milagre que Deus está fazendo. Porém mas tu não passarás para o lado deles. Esse lado que eles vivem é o lado da prostituição, é o lado da mentira, do adultério, do roubo, da maldade. Eles virão para ti, se separar, apartar o pescoço do vil, e terás a boca do Senhor, e este povo que está sofrendo voltarás para ti, para mim, para nós, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, vós não irão para eles, não me passaremos para eles. A igreja do Senhor Jesus Cristo é santa. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é negociável. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma morada eterna. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem o poder da cura. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem os dons celestiais. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para levantar os paralíticos e dizer ao cego: vê. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a glória do Pai aqui na terra. Se nós, a igreja do Senhor, apartar o precioso do vil, a glória do Senhor vai entrar no coração desta irmã, no irmão, no jovem, no pastor, no adolescente, na criança. E a glória de Deus vai encher esta nação, vai salvar esta nação, vai salvar este presidente, vai salvar os adultos, vai salvar os afeminados, vai salvar as lésbicas, vai salvar os estupradores, os ladrões, os salteadores, vai salvar
os drogados e os traficantes. Deus tem prazer em salvar as almas. Por isso ele disse para o profeta, e digo eu para a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é para viver coberto de ouro e de prata. O Senhor Jesus Cristo, ele andou de um lado para o outro. Ele era o dono da vida. Poderia ter ele carruagens importantes para ele, mas ele veio para pregar o Evangelho, para salvar as almas. Não veio aqui para se aparecer, para ser rico, para ser famoso. A fama de Jesus Cristo está na glória. O poder ele deu, ele trouxe com ele e deu para a igreja. Eu agradeço a Deus pela graça do Senhor Jesus Cristo ter me concedido a oportunidade de ser chamado Filho de Deus, por ter me chamado para pastorear o rebanho de Deus, as ovelhas do Senhor. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo, meu sumo pastor, porque Ele tem poder nas mãos e Ele me afirma na sua palavra. Se eu, Antônio, me apartar de ouvir o precioso que é o meu corpo, a minha mente, o poder de Deus manifestará sobre mim. Ele me entregará e me levará diante dele. Estamos diante de Deus. Estarei preparado pelo poder do Espírito Santo para orar pelos enfermos, para curar, levantar os abatidos e oprimidos. Qual é a sua enfermidade, meu irmão? Qual é a enfermidade que assola a sua casa? Qual é a enfermidade que assola a sua vida? Eu quero te apresentar o médico dos médicos, o médico que ressuscita os mortos, o médico que dá vista aos cegos, que levanta os paralíticos. Quero te apresentar o sumo pastor, amoroso, meigo de Nazareno, aquele que procura as ovelhas para abençoar, para apacentar, para carregar nos seus braços. Aquele que pecou, se voltar, se apartar a sua vida, preciosa, do vil pecado, e voltar-se para trás, o Senhor dará para ele. É o Senhor quem traz a minha boca. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles tornarão para ti, e tu não passarás para ele. Amados e queridos irmãos, o nosso Jesus Cristo, ele não fez aqui na terra outra coisa senão amar, e continua amando, enviando a palavra, dando visões e revelações aos homens e às mulheres que temem a palavra, para avisar para a igreja, templo do Espírito Santo, igreja, corpo de Deus. Volta-se para o centro da santidade, porque a salvação é por santidade. A salvação não é por vaidade, não é por posição. A salvação é por santidade. Se nós tivermos santidade,
como santo é aquele que nos chamou. Entraremos no céu pelas portas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Teremos o poder da cura. Expulsamos os demônios, oramos pelos enfermos e eles são curados. Evangelizamos o macumbeiro e tiraremos das garras de Satanás. E eles voltarão para nós, mas nós não podemos ir para eles. É a palavra de Deus. Quem é Satanás? Para dar poder ao homem ou à mulher? Quem é o inimigo que tem a sua vida já determinada ao seu fim? A sua derrota. E quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Quem é você, pastor, jovem, adolescente? Quem sou eu? Templo e morada do Espírito Santo pela misericórdia do Pai. Agrado, amado Deus, abençoa esses irmãos e essas irmãs que vão ouvir esta palavra. Que essa palavra entre nos corações da igreja, dos irmãos e das igrejas, das irmãs, dos jovens, dos pastores e dos obreiros. Que o Espírito Santo fale a cada coração. Apartai-vos do vil. O santo seja santo, como santo é aquele que nos salvou. Que Deus abençoe a igreja, os ouvintes, os irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor seja com todos. Amém e glórias a Deus.